Oi, gente, boa noite. Vai dar 8 horas agora, então vim aqui, como prometido, levemente atrasada, fazer a live, essa mini aula sobre como arquear as sobrancelhas com toxina botulínica. Eu tô em casa, então já peço adiantado desculpa por qualquer latido, choro de cachorro, barulho no corredor, tá? Vamos tentar seguir mesmo assim. Então, o que eu vou falar hoje? Vai ser uma mini aula mesmo. E eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue arquear a sobrancelha usando a toxina botulínica. Que é uma coisa que muitas pacientes pedem, né? Queria arquear um pouquinho a sobrancelha, abrir o olhar usando toxina botulínica. Então, como e por que a gente consegue ter esse tipo de resultado com a toxina. E aí, como é uma mini aula mesmo, eu montei uns slides. Agora... E aí eu vou tentando trocar. Vamos lá. Isso, assim que eu queria. Aparece os slides pra vocês, e aí eu vou trocando. E aparece pequenininho aqui meu rosto eu falando, tá? Então, como eu falei, o tema dessa live hoje, dessa aula, é como arquear as sobrancelhas com toxina botulínica. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Rafaela Velarinha, sou biomédica esteta. Sou professora e tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse tema para vocês. E aí, se demorar um pouquinho, porque eu tô trocando aqui os slides. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou falar um pouquinho, bem resumidamente, de como funciona a toxina botulínica, né? Como que a gente entrega esse ativo, como que chega a esse resultado. Então, a primeira coisa que a gente faz é a injeção no músculo. Então, a injeção da toxina no músculo. No caso que a gente vai falar, no músculo da testa, né? Na face. Após a injeção da toxina no músculo, ela promove, então, a inibição da contração muscular. E o que acontece quando você inibe a contração muscular? O músculo, literalmente, ele relaxa. Ele não consegue ficar contraído. E isso acontece com quais músculos? Os músculos da expressão facial, o músculo que você vai injetar diretamente a toxina. E quando o músculo da expressão facial ele não consegue se contrair, ele relaxa, o que acontece? A gente tem menos rugas de expressão. O que são as rugas de expressão que a gente fala? São essas rugas que a gente tem quando se movimenta, quando fala, quando forma expressão no rosto. Então, esses músculos que são relaxados são impedidos de contrair quando a gente injeta a toxina botulínica, tendo eles como alvo. E aí, falando então desses músculos da face, são esses músculos responsáveis pela mímica facial ou pela expressão facial. Então, todas as expressões que a gente tem demonstrando emoções, alegria, tristeza, braveza, preocupação, todas essas nossas expressões faciais são promovidas por esses músculos de expressão facial, né? Então, esses músculos são os músculos alvo da toxina botulínica. E hoje a gente vai falar especificamente dos músculos responsáveis, então, pelo arqueamento e pelo movimento das sobrancelhas, né? Porque o tema, então, é arqueando as sobrancelhas com a toxina botulínica. Então, vamos lá. Quais são esses músculos principais da mímica facial? Eu gosto desse slide, eu tenho esse slide de aula, que eu adaptei ele de um artigo, que ele mostra, então, os diferentes músculos da face, da mímica facial, e quais funções que cada um promove, né? Aí ele divide em 3 grandes grupos: os músculos elevadores da face, então são os músculos que fazem a nossa expressão subir, os músculos depressores, que fazem a expressão descer, e os músculos esfincterianos, que são aqueles que abre e fecha, né? Quais são os músculos esfincterianos? O orbicular da boca, fecha e abre, assim, e dos olhos. Toda vez que a gente sorri, ele fecha e abre. Os depressores principais, né, são do terço inferior, então aqui, músculo depressor, né, um tipo de músculo depressor da face, e os elevadores são aqueles que promovem a elevação. E quais são os músculos, então, importantes aqui pra gente, quando a gente vai falar especificamente de arquear a sobrancelha? Eu destaquei aqui, são esses músculos do terço superior, principalmente da fronte, né?
Então, aqui a gente tem o músculo frontal, que é esse roxinho, esse principal. E aí, qual é a função dele? Ele é um músculo elevador da sobrancelha. Então, toda vez que eu forço o meu frontal para cima, eu elevo a minha sobrancelha. Vocês estão vendo, ó? Elevei. Eu tô sem toxina, tá, gente? Então, essas minhas expressões estão fidedignas. Toda vez, então, que eu mexo esse meu músculo para cima, eu elevo minha sobrancelha. Olha só, levantei. Tá vendo? E os músculos corrugadores, o que eu faço? Eu movimento as minhas sobrancelhas para medial da face. Então, olha só, eu faço assim, olha. Olha o movimento da sobrancelha. Medial a face. E o músculo orbicular dos olhos. E o que ele tem a ver, então, com a sobrancelha? Ele pode ser um depressor da sobrancelha, porque, olha só, toda vez, eu vou tirar o óculos aqui, toda vez que eu sorrio, a cauda da minha sobrancelha desce um pouquinho, tá? Então, dependendo da porção do músculo orbicular dos olhos, ele também tem papel nessa depressão das sobrancelhas, tá? Então, esses são os músculos principais, e principalmente, vou dizer, o músculo frontal, que a gente tem que pensar, porque ele é o elevador da sobrancelha. E quando a gente pensa em arquear a sobrancelha, nada mais a gente quer do que elevar ela, né? Só que uma partezinha da sobrancelha. Então, vamos lá. Agora vai ser um dos slides mais importantes da aula. Eu diria que esse é o slide-chave da aula. É a hora do print. Por quê? Ele explica exatamente como que a gente tem que aplicar a toxina para promover essa elevação das sobrancelhas. Então, esse slide, na verdade, eu peguei de um post meu do Instagram. Meu Instagram tem bastante conteúdo. Então, de umas semanas atrás, alguns meses atrás, na verdade, eu postei esse conteúdo e explicando que o músculo frontal, que eu estava falando para vocês, esse músculo da testa, ele, como eu falei, é responsável por elevar a sobrancelha, olha só, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês, estava explicando que a toxina ela age como? Relaxando esse músculo, então eu não conseguiria fazer esse movimento, certo? Porque ele impede a contração do músculo, ele relaxa essa musculatura. Então, se eu quero elevar um ponto da sobrancelha, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que aplicar a toxina? Na verdade, o que eu tenho que pensar é onde que eu não tenho que aplicar a toxina. Porque no ponto que eu não aplicar a toxina, o músculo vai funcionar. E a função do músculo não é elevar a sobrancelha? Então, o músculo vai elevar essa parte da sobrancelha, tá? Estão ouvindo a Aurora, né? 8 horas é a hora da comida, né, filha? Tá bom, tá bom. Então, ele vai elevar a sobrancelha. Então, vamos lá. Se eu aplico a toxina em toda essa região do frontal, eu vou travar isso daqui. E aí, o que vai acontecer com essa parte que eu não apliquei? Olha só, vai elevar. Vocês estão vendo a diferença? Ó, normal. Travei tudo aqui. Arqueou a minha sobrancelha. Então, na verdade, o ponto principal que a gente tem que pensar pra... Ai, gente, peraí. Em casa é isso. Pronto. O ponto principal pra gente arquear a sobrancelha, na verdade, nada mais é da onde a gente não vai aplicar. Então, onde a gente quer arquear a sobrancelha, a gente não aplica a toxina. Porque o músculo não vai estar relaxado, ele vai fazer a contração normal dele e vai fazer a sua função, que é elevar a sobrancelha. Então, vamos lá. O importante é, aonde eu quero que o músculo funcione, que a minha sobrancelha levante, eu não vou aplicar a toxina botulínica, ok? Esse é um dos slides mais importantes que a gente tem. Então, vamos dar continuidade. Aqui eu tenho um exemplo de marcação para vocês entenderem. Isso aqui são marcações padrões que a gente geralmente aprende em curso, né? Esse primeiro bonequinho à esquerda da tela é de um curso que eu fiz, acho que foi um dos primeiros cursos de toxina que eu fiz, que eu ganhei essa marcação. E aí vocês veem que tem uma região em vermelho acima da sobrancelha, indicando que a gente não aplica toxina ali. E os pontinhos são só na central, né, da testa. Por quê? Porque a ideia é justamente essa, é a gente aplicar a toxina aqui e aí fazer esse arqueamento da sobrancelha na parte livre de toxina. E à direita da tela é um outro exemplo de aplicação padrão de toxina para elevação da sobrancelha. Muitas vezes essa marcação em V, deixando sempre essa área da toxina, essa área da sobrancelha, essa cauda que a gente quer deixar arqueada
livre de toxina. Beleza? Então é por isso que essa marcação padrão tem essa área, né? Onde a gente não aplica toxina. É claro que tem a questão da segurança, né, gente? Para evitar a pitose. Mas hoje, especificamente, a gente está falando de arquear a sobrancelha. Então, não vou entrar em outros detalhes. Porém, o que eu sempre falo, e eu bato nessa tecla mesmo, é que o planejamento da aplicação da toxina é sempre individual. Então, por mais que a gente tenha uma ideia de que como tem que ser a marcação, os pontos e tudo, tem que ser individual. E quais são os pontos que a gente tem que considerar de cada indivíduo ao fazer essa marcação. Então, o primeiro deles é a força de contração muscular. Nem todo mundo vai ter a mesma força de contração, obviamente. Se nem todo mundo tem a mesma força de contração, nem todo mundo vai utilizar a mesma dose de toxina, os mesmos pontos de toxina. Padrão de contração muscular. Aqui na tela do slide eu tenho um exemplo claro de padrões completamente diferentes de contração, tanto do frontal, que esses três primeiros, como dos corrugadores, da região da glabela. Então, assim, são padrões de contração muscular, eu sei que tá pequenininho, mas acho que dá pra ver, completamente diferentes. Então, se a gente tem padrões e forças musculares diferentes, a gente tem que planejar uma aplicação diferente, por mais que o objetivo seja o mesmo, de arquear as sobrancelhas, tá? Idade e sexo do paciente vai influenciar também no planejamento, na marcação da aplicação. A resposta à aplicação anterior, se já é um paciente seu, eu tenho mais força de um lado, uma sobrancelha levanta mais do que a outra, isso é super comum. Você já conhece esse paciente, você anota lá na fichinha. Tem mais força do lado direito. Então você vai aplicar um pouquinho mais do lado direito, para dar esse equilíbrio. E aquela área de segurança que eu falei, para evitar risco. Qual o risco principal de pitose palpebral, né? Que a gente tem essa área de segurança, tá? E aí, o que eu falei para vocês? Eu quero dar um exemplo muito claro do porquê cada caso é um caso e a gente não pode usar a mesma marcação, por mais que o objetivo seja o mesmo para todos os pacientes. E outra coisa muito importante, não é todo paciente que vai ter indicação para ter esse arqueamento de sobrancelha com toxina, por mais que o paciente queira. Eu brinco que a gente não pode ter tudo na vida. Então, o paciente tem que escolher. Ou ele tem a sobrancelha muito arqueada, e se ele tiver muitas rugas aqui nessa região, a gente vai ter que aplicar toxina, porque senão vai ficar super esquisito. E eu vou mostrar para vocês um exemplo claro disso. Olha só. Essa primeira paciente, na imagem de cima, ela queria arquear a sobrancelha bastante, ok? Conseguiu, ficou ótimo. Porém, ainda ficou com umas ruguinhas leves aqui em cima da sobrancelha, coisa que não incomodou ela. Ela prefere ter a sobrancelha mais arqueada, por mais que ela fique com algumas ruguinhas acima da sobrancelha, do que ter a sobrancelha reta. Então, no caso dessa paciente, foi possível, ficou super legal o resultado dela. Na paciente de baixo, olha como a contração muscular é diferente, o padrão de contração do frontal é diferente. Na paciente de baixo, ela tem bastante força muscular e bastante rugas aqui, ó, nessa região bem acima da sobrancelha. E aí ela falou assim, eu quero arquear a sobrancelha. Fizemos uma marcação para arqueamento de sobrancelhas. Eu expliquei para ela que teria essa grande possibilidade de ficar com as rugas acima da sobrancelha, mas ela quis mesmo assim, ela foi até uma paciente de curso, tá? E aí a gente fez a marcação para arquear a sobrancelha. Quando ela voltou pro retorno, ela falou assim, eu acho que não funcionou muito bem a toxina, só funcionou aqui no meio. Na verdade, o que ela quis dizer, né, é que os ruguinhos em cima da sobrancelha continuaram. Então, na cabeça dela, não funcionou a toxina, mas funcionou pro planejamento original, que era o quê? Arquear as sobrancelhas. E a gente deixou livre de toxina toda essa região aqui, ó, da metade da sobrancelha para fora, né? Então, o que aconteceu? Arqueou a sobrancelha? Arqueou. Ficou ótimo. Mas e essas rugas em cima da sobrancelha? Entendeu? Ficaram com um padrão muito inestético, assim, né? Ficou muito diferente do que ela queria, que era uma testa lisinha, sem nenhuma ruga, que é o resultado de toxina que a maioria dos pacientes escolhem. Então, esse é um caso clássico de paciente que a gente não consegue fazer um arqueamento muito grande de sobrancelhas por conta do padrão muscular
que ela tem, do padrão de rugas que a musculatura dela promove, tá? E é o que aconteceu, né? Só pra terminar a história pra vocês, ela não ficou assim. No dia do retorno, eu expliquei pra ela que eu poderia tirar um pouquinho dessas rugas, não iria fazer esse arqueamento tão grande, ia arquear um pouquinho, mas não ia ficar tão arqueada assim. E ela preferiu dessa maneira do que ter essas rugas, como ela disse, gigantes, só em cima da sobrancelha, parecendo que a toxina não funcionou. Quando, na verdade, o planejamento que deveria ter sido diferente, tá? Eu já imaginava isso, mas como ela foi aluna de curso, foi até bom pra dar exemplo pra aluna, né? De que a gente não pode ter a mesma marcação pra todo mundo. E aí, uma outra coisa que as pessoas confundem muito é relação de toxina, né? Ou Botox, vamos falar assim, que é a marca mais conhecida, com alterar o formato da sobrancelha. E aí a gente fala assim, eu queria mudar minha sobrancelha, eu fiz toxina, mudou minha sobrancelha. Na verdade, isso não acontece. A toxina não tem esse poder de mudar o formato da sua sobrancelha, tá? Esse arqueamento que ela promove não é mudando o formato. Se você quer mudar o formato da sobrancelha, o que você tem que fazer é um design de sobrancelha. Fazer uma rena, uma micropigmentação, aí você muda o formato da sua sobrancelha. A única coisa que a toxina vai mudar, vai alterar, é o arqueamento durante a contração muscular. O que eu quero dizer com isso? Aquela sobrancelha arqueada daquele jeito, se eu estiver sem expressão facial, ela não vai ficar arqueada daquele jeito. Apenas quando eu for levantar a minha sobrancelha, onde tiver com toxina não vai levantar, aqui, e aí, ó, fica o arqueado, levanta só onde a toxina não agiu. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro para o paciente. O arqueamento de sobrancelhas com a toxina botulínica só é possível, só é visualizado durante a contração muscular. Se eu tiver séria, plena, não vou notar a diferença, tá? Mesmo no depois da toxina botulínica. E aqui vou mostrar mais uma vez o exemplo daquela paciente que... Olha só, na primeira foto de cima, foi aquela foto que eu mostrei pra vocês, ela tava contraindo o músculo frontal, então ela tava levantando a sobrancelha. Com a toxina, olha só o que aconteceu, arqueou bem a sobrancelha, apesar de ter ficado aquelas rugas. Nas fotos de baixo, foi tirada no mesmo dia, no mesmo momento, tá? Só que a paciente estava sem expressão, ela tava, eu falei, olha pra mim sem expressão, fica séria. Ela olhou e é isso que acontece. E a sobrancelha dela permanece exatamente igual do que quando ela chegou. Então, outra coisa muito importante é essa. A toxina botulínica, ela só vai arquear a sobrancelha no momento da contração. Se o paciente estiver sério, estiver olhando reto, sem fazer nenhuma expressão, não vai ter alteração. Beleza? E explica isso para o paciente, senão ela vai achar que séria vai ter aquele arqueamento de sobrancelha que não vai ter. É só durante a contração muscular. Agora, vamos para o que interessa, que já tinham me perguntado também, como que eu faço a marcação, então, efetivamente, o que eu tenho que fazer para arquear as sobrancelhas, então, usando a toxina botulínica. Esse, então, é um outro ponto-chave da aula, além daquele que vocês têm que entender funcionamento da musculatura, é essa marcação. Eu vou dar um exemplo, gente, batendo na tecla de novo, de que nem toda marcação deve ser igual para todos os pacientes, tá? Isso daqui é um exemplo de marcação para arqueamento das sobrancelhas. Então, nessa foto maiorzinha, né, da montagem, a gente tem a marcação. Em vermelho, as áreas que eu não apliquei a toxina, e em verde, os pontinhos onde foi aplicada a toxina. Essa foi uma outra paciente de curso, né, curso VIP meu de toxina botulínica. Embaixo, à esquerda, a gente tem o antes. Vocês veem que ela não tem muita ruga de expressão, né? Ela queria fazer uma toxina preventiva, o famoso botox preventivo, para evitar ter rugas de expressão marcadas no futuro. E ela queria arquear levemente a sobrancelha. Foi o que a gente fez. Na foto da direita, vocês veem um leve arqueamento da sobrancelha dessa paciente. Então, vamos focar agora nessa marcação, tá? Nessa marcação para arqueamento de sobrancelha. Então, como eu falei, as áreas em vermelho são aquelas onde a gente não aplicou a toxina. Então, tudo vai encaixando com o que eu falei lá no início da aula.
Essa região onde eu quero que a musculatura funcione, eu não aplico. Porque eu não quero levantar a caudinha da sobrancelha aqui. Então, se a toxina relaxa a musculatura, se eu aplicar aqui, olha só, não vai levantar. Agora, se eu aplicar a toxina aqui e deixar essa região livre, olha só. Olha o arqueamento que dá. Conseguem perceber? Então, essa região em vermelho que eu marquei para não aplicar, além da região de segurança para ptose, esse X em cima, mais perto aqui da parte occipito, né, do frontal, é por isso, para deixar toda essa região livre para ter o arqueamento da sobrancelha. Beleza? Isso dos dois lados, tá? E aí, a ideia é, a gente relaxa a musculatura central do músculo frontal, para então a sobrancelha arquear quando a paciente fizer a contração muscular. Ah, e o que tem a ver então essa marcação em vermelho aqui, bem no meio da testa? Na verdade, isso não tem a ver... Isso não tem a ver com o arqueamento de sobrancelha em si, é apenas uma região anatômica de aponeurose, que é uma região que não tem fibra muscular, né? Então não tem necessidade de aplicação de toxina ali, só para deixar claro para vocês o porquê desse vermelhinho aqui não tem a ver com o arqueamento de sobrancelha em si, e sim essa região. E aí, repetindo, além dessa região que eu marquei aqui, uma linha aqui, né? Essa região de segurança, para não ter ptose palpebral, esse X em cima, na parte superior aqui, bem acima da sobrancelha, foi para a região ficar livre de toxina botulínica, tá? Essa paciente era uma paciente que ela tinha a região da testa bem pequenininha. Eu, por exemplo, tenho uma testa maior que ela. Então, no meu caso, eu poderia fazer um pontinho de toxina mais em cima, tá? E mesmo assim ter um arqueamento. Então, outra coisa importante que vocês têm que pensar. Quanto mais distante meu ponto é da sobrancelha, maior vai ser o arqueamento, tá? Isso depende da anatomia da paciente, da força e da contração muscular dela. Então, vocês imaginem uma paciente que tem essa parte frontal muito maior, quando no meu caso tem maior do que dessa paciente. Se eu deixar toda essa minha região livre de toxina, a minha sobrancelha vai lá no cabelo, entendeu? Então, a gente tem que saber equilibrar. Então, no meu caso, como é que a gente faria, né? Eu deixaria uma região livre de uns 2 dedos, e aí aqui em cima faz um pontinho para ter um arqueamento, mas ficar um arqueamento natural, um arqueamento bonito, mais harmônico, e não aquela coisa lá em cima do cabelo que não é o que a maioria dos pacientes gosta. Sempre tem uma ou outra que gosta, tá, gente? E eu pergunto isso pra ela. Você quer arquear a sobrancelha? Quer só abrir o olhar? O que você quer fazer em relação a esse planejamento da toxina? Esse mês ainda eu vou fazer a minha aplicação de toxina, e aí quando eu for fazer a marcação eu mostro pra vocês. Então foi, né, essa marcação da toxina pra arquear a sobrancelha. E aí lembra que eu falei pra vocês? A gente tem opções do quanto a gente vai arquear a sobrancelha. A gente pode regular, a gente pode manejar essa dosagem, essa marcação, essa aplicação para arquear mais ou menos a sobrancelha. Então, a gente pode ter aqui uma paciente, como nesse caso, ela queria a sobrancelha lá no cabelo, o máximo possível. Então, eu deixei toda essa região do frontal livre. E realmente levantou bastante a sobrancelha dela, tá? Isso é um gosto da paciente. E no caso dela, ela pode ter isso, porque não ficam aquelas ruguinhas muito marcadas. Aí agora aqui, pra finalizar, eu vou mostrar um caso de uma paciente que ela não queria arquear a sobrancelha. Ela queria um resultado mais natural. Mas um resultado mais natural significa que ela não quer ficar com o olho caído, com a sobrancelha caída. Então, o que eu fiz? Em vez de deixar essa região toda livre de toxina, eu apliquei uma dosagem menor. E aí, olha só o resultado, que legal e que natural que ficou. Ela não teve um arqueamento de sobrancelha muito visível, né? Muito assim, destacou, nossa, arqueou a sobrancelha. Você olhando assim diria que não arqueou. Só que se você repara bem, o cantinho da sobrancelha deu uma arqueada. É o que a gente chama de abrir o olhar, né? Dá aquela abertura no olhar, fica a pessoa mais... um ar mais jovial, né? Então, ela não teve um arqueamento clássico de sobrancelhas, aquele Vzinho assim, porém, isso é um tipo também de arqueamento de sobrancelha, apenas para abrir o olhar. E aí, nesse caso, eu não deixei totalmente livre essa região, e sim usei doses
menores da toxina, tá? É claro que isso tudo, gente, é marcações específicas, tipos de dosagem, o quanto a gente tem que aplicar em cada ponto, além de depender muito de cada paciente, a gente tem que ter uma noção da dosagem que vai ser aplicada total, de como eu vou agir em cada tipo de contração muscular, em cada paciente, tá? Isso, é claro, além da experiência que a gente vai tendo, experiência clínica, é aprendido em cursos, geralmente nos meus cursos eu dou alguma ideia para os alunos de quanto aplicar, né? Seja para arquear muito a sobrancelha, seja para não arquear a sobrancelha, seja para igualar uma sobrancelha a outra. Como eu falei, é muito comum a gente ter uma força muscular de um lado maior do que o outro. E aí o que acontece muito também é, depois da aplicação da toxina, ficar uma sobrancelha mais em cima do que outra. Coisa que é super fácil de corrigir no retorno, né? Mas isso tudo a gente explica nos cursos, explica nas aulas e dá exemplos claros e exemplos reais de como fazer. Alguém está perguntando aqui. Viviane, para o arqueamento que você faz, você demarca através da linha da pupila ou a partir da parte alta da sobrancelha? Excelente pergunta. Isso é uma coisa que eu falo também em aula. Eu marco a partir da linha da pupila. Por quê? Porque é um ponto anatômico que não vai mudar. O que acontece com a parte alta da sobrancelha, né? O ponto alto da sobrancelha? Hoje em dia, com design de sobrancelha, micropigmentação, é muito fácil a gente alterar a sobrancelha. Minha própria sobrancelha é micropigmentada. Então, o meu ponto alto, que é hoje em dia, não era meu ponto alto de antigamente. Então, a designer de sobrancelha, quando fez a minha micropigmentação, ela mesma desenhou o ponto alto, o que não necessariamente coincide com a linha da pupila, tá? Então, eu tenho sempre que pensar na anatomia do paciente. Então, ponto alto de sobrancelha não é um ponto anatômico confiável, porque ele pode ser modificado por essas questões de micropigmentação, design de sobrancelha. Então, eu prefiro usar pontos anatômicos como padrão, tá? Então, por isso eu coloco sempre da linha da pupila pra fora. Tudo bem? Então é isso, gente. Além dessa pergunta da Viviane agora, que foi excelente, é uma coisa que eu comento em aula também, sempre vão pelo ponto anatômico, linha da pupila. Tinha umas perguntas de tarde, de quando eu coloquei a caixinha. Aqui. Aí eu coloquei aqui. 3 perguntas interessantes, né? Uma foi, como cobrar apenas para arquear a sobrancelha? Na minha prática clínica, eu não faço esse tipo de diferenciação, porque provavelmente a pessoa que perguntou isso deve pensar, como muitos pacientes ou pessoas leigas, que para arquear a sobrancelha é um pontinho de cada lado, só para arquear a sobrancelha. Quando, na verdade, o que eu estou explicando aqui é que é o contrário. Você tem que aplicar em toda a região central para ter esse arqueamento de sobrancelhas. Então, não faz sentido você cobrar, só para arquear é um valor, para fazer toxina é outro, tá? Eu não tenho esse tipo de diferenciação na hora de cobrar pela toxina botulínica. É terço superior e terço superior. Não interessa se vai arquear ou se não vai arquear a sobrancelha. Até porque pra gente, profissional, não vai fazer muita diferença em relação a valores, né? Um pontinho ou outro, algumas unidades de toxina. A outra pergunta foi quantos pontos. Eu imagino também que seja quantos pontos eu uso para fazer o arqueamento de sobrancelha. Aí de novo a resposta que ninguém gosta, que depende. Depende da contração muscular, depende do tipo de movimentação, depende da força. Então eu dei um exemplo aqui para vocês, né, de uma paciente que eu fiz a marcação, mas os pontos vão depender muito de cada paciente, tá? E do que o paciente deseja. E essa outra pergunta, eu acho que não dá para vocês verem, mas ela perguntou como melhorar aquele contra-boca caído. Não tem a ver com o arqueamento de sobrancelha, mas eu vou responder aqui rapidamente em relação à toxina botulínica, tá? Porque a gente escuta muito falar, né, que tem como levantar o cantinho da boca com a aplicação da toxina botulínica. E aí eu quero lembrar para vocês como a toxina funciona. Ela funciona relaxando a musculatura, impedindo a contração muscular. Então, na verdade, a toxina não vai levantar o cantinho da boca triste. O que ela vai fazer é impedir que ele abaixe. Então, se a gente aplicar a toxina no músculo depressor do ângulo da boca, que é esse músculo mais ou menos aqui, ó, esse movimento, músculo depressor do ângulo da boca, se a gente aplicar a toxina, ele vai impedir que
a gente faça essa cara de triste. E isso, no futuro, impede a marcação do sorriso triste. Mas, se já tiver marcadinho, é só a toxina não vai resolver. É necessário associar com outros tipos de procedimento, como fios de PDO, preenchimento, bioestimuladores. Ok? Então, ótimo. A Vivi falou que entendeu. Fico feliz. A ideia é essa, é dar uma ideia mesmo para vocês de como funciona, responder rapidamente algumas perguntas. Espero que tenha sido proveitoso. Essa live, como eu falei, vai ficar gravada. Esse PDF, os slides, eu posso disponibilizar. Se alguém quiser, é só me pedir, tá bom? Então é isso, gente. Essa mini aula de como arquear a sobrancelha com toxina botulínica. Eu quero que vocês foquem no seguinte: como funciona a toxina e por que eu tenho que deixar essa área livre, né, quando eu vou arquear a sobrancelha. Não é todo paciente que tem a indicação para arquear a sobrancelha, tá? Ele pode querer, mas a gente não pode ter tudo que a gente quer, infelizmente. Fiquem atentos a isso. E forças musculares diferentes, tá? Porque é bem comum ficar uma sobrancelha mais em cima do que a outra e a gente tem que corrigir no retorno. Beleza? Tô vendo as alunas lindas aqui, espero que vocês tenham curtido. Um beijo. E qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô sempre por aqui para responder vocês.